Em 9 de setembro, comemoramos o Dia do Médico Veterinário. Mas aqui temos uma surpresa que vale por mais tempo. Para comemorar esse mês especial, o VetSmart, em parceria com a Pet Love, está presenteando todos os médicos veterinários com o cupom VET30. Com ele, você garante 30% off em itens terapêuticos disponíveis no site da Pet Love. O cupom é válido de 9 a 30 de setembro e será permitido apenas um uso por CPF. E você ainda pode usar esse cupom na sua loja online, garantindo um atendimento diferenciado e completo, e até presentear seus colegas também com esse cupom. Aponte seu celular para o QR Code na tela e veja todas as opções e variedades de produtos disponíveis para utilizar o cupom. Olá, pessoal! Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Queria agradecer ao VetSmart pelo convite, pela transmissão dessa palestra sobre vacinação de gatos. É muito bom poder atingir um público grande aí com um assunto tão importante, tão presente na nossa rotina. E agradecer a Royal Canin pelo convite, né? E trazendo aí uma parceria importante na divulgação da importância de vacinação de gatos, das atualizações e do último consenso da AFP, que tanto os veterinários precisam conhecer e precisam começar a aplicar na sua rotina clínica na medicina de felinos. E é importante a gente começar dizendo que a vacinação, ela é um método extremamente eficaz, né, e econômico de promover proteção contra doenças infecciosas para as pessoas, para os cães e gatos, de uma forma em que a gente consiga proteger individualmente os nossos pacientes, mas também a gente contribui para evitar a transmissão de doenças infecciosas entre eles. E muitas vezes, essas doenças também se tratam de zoonoses. Então, a gente não pode deixar de lembrar que vacinando os nossos pacientes, a gente também está contribuindo para a proteção das pessoas quando se tratam de doenças, né, tão graves como a raiva, que é transmitida para as pessoas. E a nossa ideia hoje aqui é falar da vacinação de gatos, falar das atualizações do consenso da AFP e lembrar que a vacinação ela tem que ser parte de toda a prática felina, ela tem que fazer parte da medicina preventiva, ela tem que ser incluída nas consultas de saúde dos nossos pacientes e ela tem que ser, muitas vezes, até lembrada, né, pelas clínicas, pelos hospitais. A gente precisa estar sempre chamando esses pacientes para os nossos consultórios para que eles possam manter essa proteção aí ao longo da sua vida. A gente vai discutir como fazer isso. Então, para a gente iniciar, é importante a gente entender que a vacinação é uma forma, ela promove, né, uma proteção eficaz contra vírus e bactérias, e a gente precisa entender que existem diferenças em relação a esses agentes em se tratando de vacinas. A infecção, ela é mimetizada de uma forma o mais segura possível, mas o mais parecido com o natural possível. Então, esse é o grande dilema das vacinas, né? A gente sabe que quanto mais parecido com a infecção natural, menos segura tende a ser a vacina, mas, porém, produz uma imunidade mais robusta e mais rápida, que são as vacinas atenuadas com os micro-organismos vivos. Porém, quando a gente tende a aumentar a segurança, a gente tende a diminuir a proteção, né? A eficácia da proteção que ocorre bastante com as vacinas inativadas. Então, a gente tem esse dilema, né, que é o grande desafio da vacinação, é promover o máximo de proteção com o máximo de segurança possível também. E é importante a gente entender que a função da vacina é produzir uma resposta amnéstica. O que é essa resposta? É a gente tornar o organismo pronto a responder de uma forma natural, de forma mais rápida, promovendo a multiplicação, a expansão de células de defesa de memória que reconheçam esses antígenos para os quais a gente está vacinando os animais, e de forma com que a produção, a fabricação de anticorpos seja acelerada. Então, a ideia é que esse organismo vacinado se torne imunizado, no sentido de que, na próxima vez em que houver esse reconhecimento do antígeno que a gente incluiu nessa vacinação,
a resposta imunológica vai ser mais rápida e, por isso, vai ser mais eficaz protegendo esse paciente. A grande dificuldade também da vacinação é em relação às características, principalmente de alguns vírus, e aí dentro da medicina felina a gente conhece 2 vírus bastante importantes que fazem esse tipo tem esse tipo de comportamento, que é o comportamento de latência e persistência de infecção. Porque tendo esse comportamento, esses vírus, eles conseguem se esconder ou fugir da resposta imunológica do organismo. Então, mais um grande desafio é justamente as vacinas conseguirem proteger de uma forma robusta contra o estado de latência e persistência de infecção. E por isso que a gente sabe que a vacina contra o herpes vírus, ela é dentre as vacinas felinas, a que promove uma menor proteção e por menor tempo, né, em torno de 3 meses de imunidade robusta, e a gente sabe que os retrovírus, a gente não consegue muitas vezes eliminar, né, a doença, é uma doença persistente no organismo, então a vacina não tem nenhum efeito contra essa persistência. E a gente tem que lembrar que a vacinação não necessariamente é igual à imunização. É o que a gente quer, o nosso objetivo é vacinar o paciente. Mas nem sempre a gente consegue, porque não depende só da vacina. A gente vai ver os fatores que interferem nesse objetivo, nesse sucesso, né, da vacinação, que seria a imunização. Então, a gente nunca pode prometer uma proteção completa para um proprietário, um responsável de um paciente nosso, porque a gente precisa explicar para esse proprietário que a gente está vacinando, mas que depende do organismo do nosso paciente responder essa vacinação de forma adequada, com uma proteção que a gente espera para aquele agente com aquela vacina. E aí é importante a gente lembrar, né, que dentre esses consensos, essas orientações, a gente encontra, né, justamente é importante a gente ter esse conhecimento, ler os artigos, se informar, se atualizar, porque a gente vai encontrar justamente as informações em que interferem e nessa vacinação, que podem prejudicar essa imunização, e que cabe a nós, veterinários, né, conhecer para tentar oferecer maior chance de sucesso para os nossos pacientes. Então, hoje a gente vai abordar especificamente o consenso da AFP, junto com a AHA, que é a Associação Americana de Hospitais Americanos, né, de veterinários, e a AFP, que é a Associação Americana de Clínicos de Felinos. Então, eles se juntaram, essas 2 associações se juntaram para publicar essas diretrizes de vacinação de felinos, já mais atualizada, a última tinha sido em 2013, em que se trouxe algumas informações que a gente vai discutir, e eu vou chamar a atenção de vocês o que foi atualizado em relação a 2013. Então, esse é o último consenso de 2020, específico para gatos, que é o que vai ser aí a fonte das informações, né, da maior parte das informações que a gente vai discutir hoje. Então, por tudo isso que eu expliquei para vocês, é importante vocês entenderem, então, que a vacinação, ela é um ato médico. E nós, como veterinários, temos que ter essa responsabilidade de entender qual é o nosso papel nesse momento. Eu costumo falar que vacinação é o que o veterinário mais faz, o que menos sabe sobre o que está fazendo, né? Essas informações são super importantes, porque muitas pessoas não têm essa formação ou não têm essa atualização na rotina clínica e acaba tendo esse conceito de que vacinar é aplicar uma injeção e oferecer uma imunidade para o nosso paciente de uma forma simples, e não é bem assim, e é essa ideia da gente esclarecer, né, todos esses fatores que interferem aí nesse momento da palestra. Então, por que a gente precisa, nós, veterinários, precisamos estar presentes, né, durante um ato de vacinação? Nós é que vamos avaliar a condição de saúde desse paciente, a habilidade desse paciente em responder à vacinação. E muitas coisas interferem nisso. Uma delas é a idade.
Então, a gente sabe que os filhotes são os pacientes que têm maior risco, né, de adquirirem infecções. E os idosos já estão perdendo a capacidade de responder muitas vezes às vacinações. Então, a gente precisa adequar, né, o nosso protocolo, as nossas indicações, as nossas avaliações às idades, né, e imaginar que, por exemplo, num filhote, existe a chance de interferência dos anticorpos maternos, então todos os fatores que podem acabar prejudicando o nosso objetivo, que é a imunização. E, além de entender esses fatores, a gente precisa colocar na balança qual é o risco desse paciente, né? A que tipo de doenças ele está exposto, qual é o acesso desse paciente a esses riscos, qual é a pressão de vírus, caso sejam vacinas virais, né? Qual é a pressão de vírus, qual é a quantidade de vírus que esse paciente está sendo exposto, né, as características desses agentes infecciosos, qual é o tipo de vacina que a gente está utilizando, se a gente está oferecendo o melhor tipo para aquele paciente individualmente, né? Para daí a gente determinar qual é o protocolo daquele paciente de forma individual e quais são as revacinações que ele precisa e o momento em que elas devem ser realizadas. Então, a gente tem que colocar numa balança, né, e adequar individualmente os riscos e os benefícios. Os riscos desse paciente, se a gente não vacinar, dele adquirir, né, as doenças para os quais ele está exposto, os riscos de efeitos adversos, né, desse paciente, por exemplo, se é um paciente que já teve um sarcoma de aplicação, um sarcoma induzido, qual é o risco dele ter novamente se eu aplicar qualquer injeção nesse paciente? Então, a gente sabe que vacinação não é um ato isento de riscos, a gente precisa conhecer esses riscos, precisa conhecer os riscos de não vacinar e avaliar os benefícios de forma individual, né? Então, tudo isso é importante a gente conhecer, ter esse conhecimento para poder, na hora da indicação da vacinação e dessa anamnese, dessa conversa durante a consulta, a gente poder determinar qual é o melhor protocolo individual para esse gato. Então, a habilidade em responder à vacinação em cada paciente depende de vários fatores, como a gente estava comentando, e aí, dentre esses fatores, o que mais interfere na resposta vacinal é a presença de anticorpos maternos, que a gente vai chamar de MDAs, porque é uma sigla internacionalmente utilizada, em inglês, né? Mas toda vez que vocês virem essa sigla, vocês têm que reconhecer como anticorpos maternos. Então, a imunidade passiva que é passada para esses nossos gatos durante a amamentação inicial, ali na fase de colostro, que a gente vai discutir. Mas também eu preciso avaliar se esse gato, ele é imunodeficiente. Qual é o tipo de imunodeficiência que ele tem? Qual é a habilidade dele em responder à vacinação e o risco que essa vacinação pode trazer para esse indivíduo nesse momento? A gente precisa saber a idade, né? Como a gente comentou, os jovens têm alto risco, mas tem interferência de anticorpos maternos, os idosos têm essa menor capacidade por uma questão senil desse sistema imunológico responder adequadamente à vacinação. Se esse paciente tem uma doença concomitante, que doença é essa? Né? Em geral, as doenças crônicas não interferem na vacinação, já as doenças agudas simplesmente vão impedir que esse paciente responda adequadamente com a imunização que a gente espera. Então, a gente precisa avaliar se é uma doença aguda ou crônica, qual é a chance dele não responder, porque é isso que a gente tem que entender, né? A gente tem que entender qual é o momento ideal para vacinar, para oferecer a maior chance desse paciente responder à vacinação. Se ele está nutricionalmente capaz, né, de responder, então, a gente sabe que um animal desnutrido pode ter um sistema imunológico deficiente,
né? E aí não vai adiantar vacinar. O estresse crônico pode ser um fator de interferência. E também a gente precisa avaliar o tipo de vacina que a gente está utilizando, né? A capacidade dela de oferecer uma resposta robusta, né? A resposta ideal para aquele paciente. Tem paciente que a segurança é mais importante. Então, a gente precisa adequar, conhecer os tipos de vacina que existem, e existem tipos diferentes contra agentes iguais, né? Então, por exemplo, a quádrupla felina, a tríplice felina, a quíntupla felina, tem muitas vezes apresentações de vírus vivo, atenuado, e vírus morto, inativado. Então, a gente vai discutir isso e justamente entender quais são as diferenças para poder escolher qual é a vacina mais adequada para aquele paciente, né? Então, começando em relação aos fatores que interferem na vacinação, a gente vai iniciar com aqueles que mais interferem, aqueles que são mais críticos. E não é à toa que a gente acaba tendo que vacinar mais por causa deles. Então, os anticorpos maternos, eles constituem essa imunidade passiva que é passada através da mãe, né, da gata que recém pariu esses filhotes, começa a ser passados anticorpos durante a amamentação, esse início da amamentação, através do colostro, que é esse leite inicial, né, nos primeiros dias, e a gente sabe que a quantidade de anticorpos que vão ser passados para esses filhotes depende do quanto a mãe tem para passar, ou seja, uma coisa que é difícil da gente avaliar, o quanto essa mãe, essa gata prenhe, foi exposta durante toda a sua vida a agentes infecciosos de forma natural, por desafio de campo, né? Ou o quanto essa gata foi vacinada, né? E tem essa grande quantidade de anticorpos ou não para passar para os filhotes. Também depende da meia-vida das imunoglobulinas, então, sabido que dependendo da doença e da quantidade de imunoglobulinas que esse filhote adquiriu através do colostro, vai depender a duração dessas imunoglobulinas. Então, o que interfere em quanto tempo esse filhote vai ter de anticorpos maternos interferindo na vacinação é o quanto em relação à doença que você está avaliando. Então, por exemplo, herpes vírus pode durar aí de 2 a 10 semanas. Aí depende também da quantidade de colostro que esse filhote mamou. Então, os filhotes que têm um porte mais forte, que são mais robustos, que têm mais peso, tendem a tomar maior quantidade, então esses anticorpos vão durar mais tempo, dentre essas 2 a 10 semanas, para herpes vírus, por exemplo, já aquele filhotinho mais magrinho, mais com menos peso, que nasceu, né, mais debilitado, pode mamar menos, e esses anticorpos contra a mesma doença vão durar menos tempo para esse indivíduo. E, então, esses são os motivos pelos quais a gente precisa entender a necessidade das múltiplas vacinações que a gente precisa fazer no filhote. E essas múltiplas vacinações são exatamente uma tentativa de fugir desses anticorpos maternos, porque esses anticorpos maternos, eles são neutralizantes até um momento. Então, até um certo momento, eles impedem a resposta do filhote à vacinação, porque eles neutralizam o vírus vacinal. E o vírus inativado ou morto ainda é ele é mais neutralizado ainda do que o vírus vivo atenuado. Então, dependendo da vacina, dependendo da época que a gente vacina esse filhote, não vai resultar em imunização nenhuma. Então, a gente precisa entender que não são reforços. Eu não estou reforçando vacinação para esse filhote, eu estou simplesmente tentando fugir desse período em que a quantidade de anticorpos que existe nesse filhote tende a impedir que esse filhote responda à vacinação se imunizando. E como a gente não sabe
que momento é esse, a gente acaba estudando exatamente isso, uma média de duração de anticorpos para todas as doenças para as quais eu quero proteger, né? E a gente acaba estudando qual é o período em que eles ingerem esses anticorpos, entendendo que o gatinho que é mais forte, que mama mais, é o que vai demorar mais tempo para se imunizar, ao contrário do mais fraquinho, que vai ser imunizado mais rápido. Então, a gente precisa ter esses conceitos, esses entendimentos, para poder orientar de forma adequada esse período que é crítico na vacinação de um indivíduo, que é esse período enquanto ele é filhote. E aí a gente sabe que, por exemplo, existem vacinas com proteção mais robusta, independente de serem mortas ou vivas, de serem inativadas ou atenuadas, que são sinônimos, né? Então, a vacina contra o parvovírus felino, ela é extremamente eficaz. Ela é uma vacina que, uma vez que o gato responda, né, adequadamente a essa imunização, a essa vacinação, se imunizando, ele tem aí uma média de proteção de 7 anos e meio, enquanto que a vacina contra herpes vírus, ela oferece uma proteção robusta de apenas 3 meses. Então, existe ainda a diferença em relação à doença que a gente está buscando proteger. Então, aqui, esse é um trabalho que é antigo, é de 96, mas ele é citado em todos os consensos, os artigos mais novos, porque ele foi extremamente importante para justamente mostrar qual é o período em que esse gato, ele ingere esse colostro de forma com que esse colostro vai trazer anticorpos de proteção para ele, e qual é o período, qual é o momento que é o mais importante. E outra informação que esse trabalho traz, diferente dos cães, os gatos não nascem com anticorpos. Não existe passagem de anticorpos via transplacentária. Então, nos cães existe evidência de que 5 a 10% dos filhotes já nascem com alguma quantidade de anticorpos placentários. No gato, não. Então, esse trabalho, ele mostrou isso, que nenhuma imunoglobulina estava presente nos filhotes de gatos no momento do nascimento. Ou seja, 0 passagem de anticorpos através da placenta. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram as gatinhas prenhes saudáveis, né, e seus 46 filhotes, que são prolíferas, né, bastante filhotes, e mensuraram as imunoglobulinas nas gatas prenhes, no soro, no colostro e no leite. E nos filhotes, no soro. Então, no momento do nascimento. E depois eles seguiram medindo, né, para acompanhar essa presença, né, para ver o que momento que sobe bastante no filhote. E o que eles viram? Que as primeiras 12 horas que são as mais importantes, que é o momento em que esse intestino do neonato está aberto à absorção de grandes moléculas, que é um anticorpo. Então, o anticorpo, por mais que ele esteja presente no colostro e depois no leite da gata durante 6 semanas, tem alta quantidade de anticorpos, eles não são absorvidos pelo filhote. As primeiras 12 horas são as mais importantes. E aqui tem uma informação a mais, que se eu tiver, por exemplo, um órfão, um filhote que acabou de nascer, a gatinha acabou vindo a óbito, eu preciso fornecer, por exemplo, anticorpos para esse filhote, porque ele não vai mamar o colostro na sua própria mãe, né? A gente pode oferecer o leite até 6 semanas, né, de uma gata que teve filhotes recentemente, porque vai ter uma alta quantidade de anticorpos. Então, a questão aqui não é nem a diferença entre colostro e leite, que ambos têm grande quantidade de anticorpo até 6 semanas. A questão aqui é o intestino do filhote estar apto a absorver. E aí, sim, as 12 primeiras horas são as mais importantes. E outra informação importante, nesses filhotes aqui, nesse estudo, a quantidade de anticorpos maternos declinou principalmente a níveis quase indetectáveis em torno de 3, 4 semanas de vida.
E os filhotes só começaram a ter os seus próprios anticorpos, né, ali em torno de 5, 7 semanas. Vocês percebem que existe um gap aí, uma janela, em que esse filhote está extremamente suscetível a doenças infecciosas. E provavelmente um pouco da última 4ª semana ali também, porque esses anticorpos vão declinando e chega um momento que mesmo que eles estejam presentes, eles não são suficientes para proteger esse filhote contra a exposição, o desafio de doenças infecciosas. Então, uma coisa muito importante, filhotes de gato começam a estar suscetíveis, em média, em torno de 3 a 4 semanas de vida a doenças infecciosas, o que é diferente do filhote de cachorro, né? O filhote de cachorro é em torno de 6 semanas de idade. Então, a gente precisa entender que existe um risco grande de exposição a doenças infecciosas no filhote de gato a partir de 3, 4 semanas de idade, tá? E por isso a gente começa a ter que se preocupar com vacinação mais cedo, muitas vezes, para esses filhotes. Então, aqui tem esse gráfico que é super importante para entender justamente o que acontece nesse período. Então, a gente tem aqui uma alta quantidade, uma alta titulação de anticorpos maternos no início da vida, aqui nas primeiras 12 horas de vida do filhote, em que essa quantidade é suficiente para proteger esse filhote. Aqui é um exemplo, né? Isso pode acontecer em uma média de gatos, não em todos, né? Existem exceções, mas, em média, aqui, ó, por exemplo, estaria protegendo até 8 semanas de vida, 2 mesinhos. A partir daqui, então, esses anticorpos existem, eles estão declinando, mas eles já não protegem esse filhote contra uma doença infecciosa. E aí, eu começo a vacinar esse filhote com 6 semanas, por exemplo, de idade. O que vai acontecer é que vai começar a subir a quantidade de anticorpos que o filhote está produzindo através pelo estímulo da vacinação. E reparem que é importante ter uma segunda revacinação aqui, uma segunda dose, considerando em que ele comece, né? Na verdade, aqui o que está acontecendo? Aqui os anticorpos maternos estão bloqueando essa resposta. Na verdade, está um pouco ainda não responsivo, não subiu essa curva aqui, porque os anticorpos maternos estão bloqueando essa resposta. Então, nesse período aqui que está pintado de salmão, aqui um rosinha, o que acontece? Tem anticorpos maternos suficientemente são suficientes para impedir a resposta vacinal, eles vão lá e cobrem esse antígeno vacinal, neutralizam e não deixam o próprio filhote responder. Mas esses anticorpos não são suficientes para proteger o filhote caso ele venha a se expor a uma doença infecciosa. E aí, que quando começa a declinar, é que realmente começa a subir a quantidade de anticorpos produzidos pelos filhotes, porque ele começa a responder adequadamente à vacinação. E aí, ó, esse exemplo aqui, por exemplo, só aconteceu essa resposta com 16 semanas de vacinação, tá? A partir da 16ª semana. Então, a gente precisa entender que existe aqui um período em que, em alguns gatos, já vai existir uma vulnerabilidade, porque isso aqui é um exemplo, não quer dizer que todos os gatos aconteça isso. Depende do quanto anticorpo a mãe tinha para passar, do quanto esse filhote mamou de colostro e do quanto esses anticorpos estão durando no organismo do gato. Então, existe muitas vezes aqui gatos já suscetíveis a partir de 3, 4 semanas de idade, o que é crítico, principalmente para as doenças respiratórias virais felinas. E, da mesma forma, não dá para dizer que todos os gatos vão ser imunizados com 16 ou com 20 semanas, por mais que a gente estenda esse protocolo até 20 semanas. Porque sempre existem as exceções, sempre existem os fora da curva. Aquele gato muito forte, muito pesado, que conseguiu mamar todo o colostro, não deixou para ninguém, ele está cheio de anticorpo materno, a tendência é que essa curva aqui, ela seja deslocada para mais para frente. Então, essa queda aqui vai vir lá na frente. Então, para evitar isso e tentar alcançar toda uma população,
proteger toda uma população de filhotes, o consenso hoje trouxe a reprodução de uma indicação que já veio no ASAVA, no consenso do ASAVA de 2016, né, já indicando uma outra dose aí com 24 semanas de idade, que não é um reforço. Aqui é uma tentativa de imunizar mais gatos de toda uma população, porque alguns ainda não vão responder por aqui, tá? E aí começou essa preocupação de estender esse protocolo cada vez mais para frente, porque esse trabalho aqui mostrou o quê? Que tem gatos que não respondem ainda à vacinação se imunizando, tá? Na 17ª semana. Então, aqui, por exemplo, tem 15% dos gatos não responderam à imunização contra parvovírus, 44% contra herpes vírus, 4% contra calicivírus, na 17ª semana. Então, sempre existem exceções, por isso que é importante entender, né? Mesmo você fazendo um protocolo lá até 16 semanas, que seriam 4 meses de idade, vão ter exceções. E aí a sugestão é estender até 20 e ainda dar uma dose aí com 24 semanas, que seriam os 6 meses de idade. Então, a resposta vacinal, ela depende do tipo de vacina, do nível de anticorpos maternos, e esse trabalho traz a importância da gente, pelo menos, não vacinar até menos de 16 semanas, né? Com menos 16, estender esse protocolo o máximo possível. Então, se a gente pudesse passar um scanner, né, nesses filhotes todos ali daquela ninhada, e saber quem está cheio de anticorpo materno, quem não está, seria mais fácil, porque eu ia pegar os que não estão e ia vacinar. Os que estão cheios de anticorpos maternos, eu ia deixar para vacinar mais para frente. Por isso que a gente não tem como não fazer múltiplas doses para todos, porque eu não consigo ter esse tipo de informação ao avaliar essa ninhada. Mas é importante que vocês se preocupem muito em estender o protocolo para aqueles mais fortinhos, mais ativos, que provavelmente foram os que tomaram mais colostro. Mas, como não dá para ter certeza, né? É por isso que eu coloco essa informação, porque muitas vezes as pessoas não entendem. Nossa, ele era super fortinho, super saudável, né? Mais pesado da ninhada, e aí morreu de doença infecciosa. Não respondeu à vacinação. Por que será? Justamente porque ele estava cheio de anticorpo materno. Então, é importante a gente discutir agora quais são os tipos de vacina que a gente tem no mercado, quais são as diferenças entre elas. Então, para o mesmo tipo de doença, ou seja, para o mesmo tipo de antígeno vacinal, existem diferentes tipos de vacina. Então, por exemplo, a gente tem para herpes, calice, panleucopenia, a gente tem felve, clamídia, raiva, a gente tem a opção de vacinas inativadas. Para vacinas atenuadas, também tem para panleucopenia, para herpes, para calice. Aí já começa a aparecer aqui vacina contra PIF, principalmente na Europa, clamídia, que a gente tem aqui, bordetela, que tem nos Estados Unidos, na Europa. Já as recombinantes, só existe vacina contra raiva e contra felve. Então, reparem que felve, por exemplo, existe no mundo vacinas recombinantes e inativadas, né? Então, é importante a gente entender quais são as opções que existem, quais são as diferenças entre elas. Muitas dessas vacinas a gente não tem no Brasil. Algumas a gente já teve, não tem mais, porque as pessoas não usam, né? Não entendem a indicação, muitas vezes. Mas a gente muitas vezes tem dificuldades de adequar os protocolos vacinais de forma individual, justamente pelas poucas opções que a gente tem no mercado brasileiro. E isso as indústrias brasileiras estão bem cientes, né, sobre isso. A questão é que existe um desconhecimento muito grande da população de veterinários nessa importância da individualização dos protocolos e no conhecimento das diferenças entre as vacinas para poder escolher melhor, né? Então, as indústrias acabam tirando do mercado ou nem trazendo porque não vai ter uso. E aí a importância da gente modificar isso, porque o mais importante é a gente poder individualizar
e poder escolher a melhor vacina possível sempre para os nossos pacientes. Então, iniciando, né, as diferenças, as vacinas inativadas, elas contêm organismos mortos ou inativados, que não replicam. São vacinas que precisam de ajuda para chamar o sistema imunológico, para que ele reconheça esse antígeno. E aí vem a necessidade do adjuvante. Então, como o organismo não replica, o adjuvante é que causa essa inflamação, causa esse recrutamento do sistema imunológico para que ele possa reconhecer esse antígeno vacinal. E para isso também, essa vacina precisa ter uma alta massa antigênica, porque precisa ter uma grande quantidade de antígeno para que esse sistema imunológico reconheça, já que não é um organismo replicante. E aí, ela é extremamente segura por isso, porque não é replicante. Por exemplo, o vírus da raiva é extremamente perigoso a gente tomar vacina contra a raiva com vírus atenuado, porque é uma doença que mata, né? É uma doença que é uma zoonose importante. Então, por diversos motivos, a vacina para a raiva ela é somente de vírus morto. E aí, com um adjuvante, né? E, em geral, a maior parte dessas vacinas precisa de 2 doses para começar a ter uma resposta imunológica, ou seja, na verdade, para ter uma proteção, né? Então, eu não posso confiar, vamos supor que o paciente esteja completamente isento de interferências, ele está apto a responder à vacinação. Mesmo assim, eu não posso considerar ele protegido com uma dose só. Eu tenho que fazer a segunda dose obrigatoriamente e pode levar aí de 2 a 3 semanas para haver essa resposta e essa proteção vacinal. A única exceção que a gente tem aqui no mercado para felinos é a raiva. A raiva, ela é considerada, né, protetiva com uma dose, porém, todos nós sabemos, né, que nem sempre isso acontece, tanto que nós precisamos, quando a gente toma vacina antirrábica, a gente precisa saber a nossa titulação, se a gente respondeu adequadamente. Ela tem em torno de proteção aí de entre 84% e 90%, né? Não é uma proteção que é né, assim, garantida para todos os animais, justamente por essas dificuldades, tá? E aí, só que uma vacina é extremamente importante porque é uma zoonose que mata animais e pessoas, tá? Não estou dizendo para vocês não vacinarem, pelo contrário, né? Quem não vacina contra a raiva está dando um tiro no próprio pé, inclusive, porque nós veterinários somos mais expostos a essa doença, né? Então, se a gente não protege, a gente está se arriscando, além de toda uma população que convive ou que se expõe a esses animais, né? E aí, quais são as indicações, então? Justamente por ser uma vacina extremamente segura, ela é indicada caso você precise vacinar uma gata prenhe, né? Não existe essa indicação em bula, mas a gente sabe que, dependendo do caso, pode haver essa indicação. As mulheres grávidas tomam vacina durante a sua gravidez, então, dependendo da situação, existe indicação, né, e da doença, enfim. E filhotes com menos de 4 semanas. Porém, não existe, aqui nesse caso, não existe indicação de vacinação em filhote de menos 4 semanas, em lugar nenhum, tá? Nem na bula, nem nos consensos. Mas, né, é um filhote que não tomou colostro, não foi feita, porque existe hoje a indicação para esses filhotes que não tomaram colostro, para os filhotes órfãos, de você fornecer um soro por via subcutânea ou intraperitoneal, de um adulto saudável, né? Você centrifuga o sangue, separa o soro e fornece por via subcutânea ou intraperitoneal de um animal adulto saudável e bem vacinado, né? Então, é melhor fazer essa imunização passiva do que vacinar um filhote com menos de 4 semanas, até porque a chance desse filhote responder à vacinação é baixa, porque ele ainda não tem o sistema imunológico bem desenvolvido nessa idade, né? Capaz de
adquirir, desenvolver uma imunidade robusta a partir de uma vacinação. Mas seria a indicação aqui, se for usar, tem que ser vacina inativada. Por quê? Porque a vacina viva, ela oferece um risco potencial, ninguém tem isso muito bem esclarecido na literatura, mas existe um risco potencial por exemplo, o vírus vivo que causa panleucopenia felina, levar ao desenvolvimento de uma hipoplasia cerebelar, né? Então, não é seguro aplicar uma vacina viva em um filhote com menos de 4 semanas. Mas essa é uma prática que a gente não faz na rotina. Gatas prens, depende do caso, da indicação, né? E, enfim, da necessidade. Os imunodeprimidos, aí falando de FIV e FeLV positivos, existe está tendo, né, atualmente uma mudança de paradigma nesse sentido. Existem trabalhos mais antigos que mostram um pequeno risco, em alguns trabalhos houve alguns casos em que os gatos fizeram reversão de virulência. O que é isso? Gatos, por exemplo, tem um trabalho com um FIV, né, gatos FIV positivos que fizeram diarreia quando foram vacinados contra a panleucopenia com vacina viva. Existe um medo, né, por parte das pessoas que fazem esses consensos, das pessoas que estudam esses vírus, que montam essas diretrizes, pelo risco potencial, e eles escrevem dessa forma, né? Existe um risco potencial dos gatos imunodeprimidos desenvolverem uma reversão de virulência quando são vacinados com vacina viva, né? Com vírus atenuado. Porém, todo mundo vacina todos os dias, muitos gatos que não são testados, a gente não vê isso na nossa rotina, né? E, historicamente, as vacinas de gatos são muito seguras. De lá para cá, não existe nenhum relato mais de qualquer tipo de risco ou de reversão de virulência em relação a esses animais imunodeprimidos. E outra, existe ainda uma suspeita que, por exemplo, os gatos FeLV positivos respondam mal à vacinação, que talvez precise, inclusive, de uma vacinação mais frequente para manter essa imunidade. A cada 6 meses já foi sugerido para eles. Então, qual é a chance desses gatos, por exemplo, desenvolverem uma imunidade robusta com uma vacina morta, se a resposta já é ruim, né? Então, tudo isso é muito discutido atualmente, né? Eu só levanto essa questão porque esse conceito tem sido mudado, atualmente já se questiona essa indicação, tá? E essas vacinas mortas, elas não são recomendadas para abrigos e gatinhos, justamente porque a gente precisa de uma resposta rápida e robusta. A vacina de vírus vivo, ela induz uma imunidade celular mais forte, mais robusta. Então, eu preciso utilizar vacinas vivas em ambientes em que existe um desafio de doença infecciosa muito alto, que é o caso dos abrigos e dos gatinhos. Mas a gente tem vantagens também nas vacinas inativadas. Por exemplo, aquelas vacinas que são bivalentes contra o calicivírus, que tem aí uma cepa patogênica que foi introduzida nas antigas vacinas da Fordod, né, que foram aí compradas, algumas pela antiga Pfizer, que hoje é a Zoetis, também pela Boehringer. Essas vacinas que são bivalentes, que têm essa cepa hemorrágica, ela, apesar da gente não ter casos frequentes do calicivírus sistêmico hemorrágico no Brasil, quando existe a introdução dessa cepa na vacina, ela se torna bivalente, ela tem evidência científica aí de proteger de uma forma cruzada contra o maior número de cepas de calicivírus. E, especificamente para herpes vírus, 2 trabalhos já mostraram que a vacina inativada ofereceu uma melhor imunização, uma imunização até mais rápida contra herpes vírus. Tá? Então, quando a preocupação é herpes vírus em um ambiente, em um
um local em que tem uma quantidade de casos maior, especificamente dessa doença, da rinotraqueite felina, pode-se considerar escolher essa vacina para essa população. Mas a gente sabe, né, que aqui só é o trabalho que saiu há pouco tempo, voltando um pouquinho ao assunto dos imunodeprimidos. Esse trabalho, ele foi publicado recentemente, em 2018, em que foi avaliado em 4 gatos FIV positivos, 4 FeLV positivos e 67 gatos controles, que foram vacinados contra a panleucopenia, que é realmente o vírus vacinal mais patogênico, que ofereceria o maior risco para esses gatos imunodeprimidos, né? E eles foram avaliados quanto a efeitos colaterais e a titulação, para ver se eles respondem adequadamente a essa vacinação. E, como eu comentei, né, atualmente está se mudando esse paradigma justamente, e esse é um trabalho que veio para confirmar isso, que mostrou que os gatos imunodeprimidos, os FIV-FeLV positivos, não diferiram dos 67 controles quanto ao grau de imunização. Eles produzem uma excelente imunidade e a titulação foi alta, né, para parvovírus, e não houve nenhum efeito adverso nos gatos imunodeprimidos. Nenhum teve diarreia, nenhum teve nenhum efeito colateral da vacinação. Então, só para reforçar a informação que eu passei anteriormente, né, o quanto atualmente a tendência está sendo para não restringir a vacinação de gatos FIV-FeLV positivos apenas com vacinas inativadas, pelo contrário. Então, as vacinas atenuadas, a gente já comentou um pouco sobre elas são compostas por organismos vivos atenuados, ou seja, eles vão perdendo a virulência após seriadas passagens em culturas de célula, para que ele não ofereça risco de doença para os animais, mas que ele consiga replicar e estimular esse sistema imunológico a responder a essa replicação, produzindo células de memória e anticorpos. Então, eles replicam, mas não são virulentos. As vacinas intranasais têm um pouco de diferença, né? Elas tendem a ser um pouco mais virulentas, justamente porque elas vão ser aplicadas na mucosa, na região de porta de entrada desses vírus, e não de forma sistêmica, tá? Então, para estimular a proteção local, IgA, elas são um pouco mais virulentas. E aí, aqui a gente tem a grande indicação do uso dessas vacinas para filhotes e animais de abrigos, né? Incluindo aqui as 2 informações. Então, ela é a vacina que oferece uma imunização mais rápida contra o parvovírus, que é o vírus mais perigoso. É o vírus que oferece maior risco para um filhote, para um animal com alta pressão de vírus, com um alto desafio. E inclui também aqui a proteção contra o CPV2, que é o parvovírus canino 2, que também pode infectar os gatos, né? Ela precisa apenas de uma dose para proteção efetiva. E o que quer dizer que, se o gato está apto a responder, não tem interferência de anticorpos maternos ou de outros, de doenças concomitantes, outros fatores que impeçam ele de responder, com uma dose, esse gato em 3 a 7 dias já pode estar protegido. De qualquer forma, se indica uma nova dose para as indústrias têm essa recomendação para garantir essa proteção, mas justamente por essa proteção ser mais rápida, ela é indicada para animais de alto risco, que são os gatos de gatis, de abrigos, né? Filhotes e adultos de risco, que têm acesso à rua, que vivem em grupos. E as intranasais, elas protegem mais rápido e podem ser usadas como tratamento. Porém, a gente não tem essas vacinas no Brasil. Então, elas seriam utilizadas, lá fora existe contra herpes e calicivírus, então elas seriam utilizadas para casos de alto desafio e também como tratamento da rinotraqueite e da calicivirose felina. As recombinantes a gente não tem no Brasil, eu só vou comentar para vocês entenderem qual é a diferença dela. Existe aí uma inserção, né, de genes antigenicamente relevantes, ou seja, que vão estimular o sistema imunológico e conferir uma proteção, um reconhecimento específico em relação àquela doença, aquele antígeno,
e esse gene é incorporado em um DNA de um outro organismo. Em veterinária, geralmente é o Canaripox, né, um vírus que funciona como um vetor, porque ele não é patogênico para os cães e gatos. Então, esse gene antigenicamente relevante é inserido, né, esse DNA é inserido nesse vetor, e esse vetor que constitui a vacina. Então, a gente não utiliza o antígeno viral inteiro, alvo, que a gente quer proteger. A gente seleciona só aquele pedaço que é importante para a imunidade e insere num vírus não patogênico. E ele tem um alto potencial para não deixar haver interferência dos anticorpos maternos. Porém, as vacinas que são presentes, né, no mercado fora do Brasil, recombinantes, são contra a raiva e antirrábica. Contra a raiva e contra a felve, né? E contra a felve existe evidência científica que essa vacina recombinante ela é inferior à vacinação com vírus inteiro. Então, não é tão robusta a imunidade produzida a partir da vacinação com vacina recombinante contra a felve especificamente. Então, elas não existem no Brasil, mas é importante vocês conhecerem. E aí, os consensos hoje trazem essa distinção entre os tipos de vacinas que existem no mercado quanto à necessidade obrigatória ou não, ou seja, opcional, né, de vacinação para todos os gatos. Então, eles separam em vacinas obrigatórias aquelas para as doenças pelas quais são doenças frequentes e ou sérias, ou seja, doenças que têm uma alta prevalência ou que tem que seria uma alta morbidade, ou uma doença muito grave que traz uma alta mortalidade. Então, a gente está falando aí de herpes vírus, calicivírus e panleucopenia felina. Então, a gente está falando de duas doenças com alta morbidade, ou seja, uma alta prevalência, e vírus da panleucopenia felina, que oferece um risco de alta mortalidade. Então, todos os gatos no mundo inteiro têm que receber essas vacinas, independente da prevalência da doença, do risco que esse gato tem ou não de se expor a esses vírus. E aqui no Brasil, a antirrábica pode ser considerada também uma vacina obrigatória, justamente porque a gente ainda tem um representativo número de casos, né, no país, e também a legislação, muitas vezes, do município, do estado, obriga a vacinação, né? Então, é uma doença que a gente tem que continuar protegendo os nossos gatos e cães, né, de forma anual, e principalmente por ser, né, a gente ainda ter um número expressivo aí de transmissão, principalmente de doença nos animais de campo, em morcegos, e cada vez a gente escuta falar aí de casos de transmissão para as pessoas vindo de cães, de gatos. Então, a gente precisa manter essa vacinação e, claro, dependendo da legislação local, de transporte, do município, do estado, ela é obrigatória, então não teria nem opção de não ser, né? Em relação às vacinas opcionais, a gente inclui nesse grupo as vacinas que os consensos não podem dizer que todos os gatos no mundo inteiro precisam dela, porque vai depender da prevalência local, né? Vai depender do risco que esse indivíduo tem, né? Se ele tem uma exposição grande, se ele tem um estilo de vida que proporciona ao desafio, né, dessa doença. Então, inclui-se aí nesse grupo o vírus da leucemia felina, vacina contra a felve, a partir de 1 ano de idade, porque até 1 ano ela é obrigatória. A clamidiose felina, que a gente tem aqui no Brasil, né, nas nossas quádruplas e quíntuplas, e bordetela bronquicética e vírus da imunodeficiência felina a gente não tem no Brasil. Lá fora, elas são consideradas vacinas opcionais pelos consensos para os países que dispõem no mercado dessas vacinas. E existem vacinas não recomendadas. Por que elas não são recomendadas? Apesar delas estarem no mercado, né, de alguns países, e a gente tem aqui no Brasil tanta vacina contra giardias e contra dermatofitose, elas não são encontradas na literatura
evidências suficientes que justifiquem a indicação dessa vacinação. Ou porque a doença não é importante, ou porque a vacina não tem uma proteção eficaz contra essas doenças. E lá fora, né, principalmente na Europa, a vacina contra a peritonite infecciosa felina é considerada opcional pelo ABCD, que é um conselho europeu que faz recomendações para as doenças infecciosas felinas, porém, nos consensos americanos e mundiais, ela se torna não recomendada. Então, existe essa diferença, né? Os europeus ainda colocam como opcional e os americanos e o resto do mundo consideram ela como não recomendada. Existem motivos para isso, né? É uma vacina que protege contra o subtipo 2 do coronavírus felino, e o subtipo 1 é o mais comum, causando a peritonite infecciosa felina. E o momento em que a gente vacina os gatos, a partir de 8 semanas de idade, a maioria dos gatos já entrou em contato com o coronavírus entérico, porque esse contato se dá principalmente do filhote com a mãe. Então, esse contágio, essa transmissão, né, ocorre anteriormente ao período de vacinação. Então, são esses os motivos pelos quais os consensos americanos e alguns outros não recomendam essa vacinação para os gatos. E aí, pessoal, sabendo de tudo isso, vocês vão ter que determinar o protocolo de forma individual para cada paciente de vocês. E as orientações que vão ajudar vocês, né, a escolher o melhor protocolo inclui o risco de exposição desse paciente, se é um paciente que vai ficar dentro de casa, ou se vai ter acesso à rua, se ele vai ter contato com outros gatos, se ele vai ser hospedado, se ele vai viajar para casa de praia, para casa de amigos, se ele vai ter exposição, a outros animais. E, principalmente, a idade do paciente, o estado de saúde, a fase de vida. A prevalência da doença é muito importante, né? A gente conhecer as prevalências das doenças para as quais as vacinas protegem na nossa cidade, na nossa região, para considerar importante ou não as opcionais, e os riscos associados com a vacinação, né, que a gente vai comentar. A vacina não é isenta de risco, como qualquer medicamento não é isenta de risco. A gente precisa conhecer esses riscos, né, e tentar minimizar esse risco ao máximo para os nossos pacientes. Então, para a gente resumir, a indicação da vacinação de filhotes, ela, hoje, os 3 consensos mais recentes e mais importantes, tanto esse que a gente abordou, né, o tempo todo, que é o de 2020, da AFP e do AHA, quanto o ASAVA, quanto o europeu do ABCD, consideram aí as indicações para os filhotes iniciar com 6 a 8 semanas de idade, o europeu sendo um pouquinho mais conservador, trazendo para 6 semanas ou até antes, se for um gato de risco, alto desafio, órfão, em algumas situações apenas. E aí a gente manter doses de revacinação com intervalo de 3 a 4 semanas até, no mínimo, 16 semanas de vida, mas podendo estender aí até 20 semanas de vida, 5 meses. O que dá, dependendo do intervalo, 4 a 5 doses. A gente tem que considerar antecipar para 4 a 6 semanas de idade se for alto risco, e aí, pensando num filhote órfão, que não teve imunização passiva, que tem um desafio importante, só que aqui a indicação é fazer tríplice inativada, tá? A última dose com 26 a 52 semanas, também aqui não precisaria incluir, né, a FeLV. Então, a gente está vendo aqui que a indicação desses filhotes é vacinar contra herpes, calície, panleucopenia e FeLV. E esses 3 vírus aqui têm que ser atenuados, porque o filhote é um paciente de alto risco, então precisa de uma vacinação mais rápida, mais robusta, uma vacina, né? E FeLV só tem inativada no Brasil. Só que a gente não tem essa opção no mercado, eu não tenho como aliar uma tríplice com FeLV separada. Então, a gente acaba tendo que fazer a quíntupla, em que
esses 3 antígenos aqui são vivos, tá? Esses 3 vírus aqui. E aí, quando a gente considera antecipar ou estender o protocolo até 6 meses ou mais de idade, não tem necessidade de utilizar uma vacina que tenha FeLV, porque para FeLV bastam 2 doses a partir de 8 semanas. Agora, se eu vou vacinar um filhote que já tem 16 semanas, eu não preciso fazer múltiplas vacinações, porque ele já passou, em média, né? A maioria dos gatos já passou desse período de interferência dos anticorpos maternos. Então, bastam 2 doses com 3 a 4 semanas de intervalo. Antirrábica, a indicação é fazer uma dose com 12 semanas de idade e, a partir daí, revacinação anual. E FeLV, como eu comentei, acima de 8 semanas de idade, 2 doses são suficientes. E aí, fazer outra dose com 1 ano e, a partir daí, avaliar o risco desse paciente que a gente vai comentar. E os adultos, então? A gente tem que avaliar o risco. Então, a partir da última vacinação com 1 ano de idade, que é ainda a vacinação do filhote, a partir daí eu tenho que considerar fatores do paciente para justificar a manutenção de uma vacinação com vacinas opcionais ou não. Então, como é que a gente faz essa avaliação? Se ele é alto risco, ele vai manter, né, a quíntupla atenuada enquanto adulto, porque ele está com um alto desafio, um alto risco de ter doenças infecciosas, principalmente aqui falando de FeLV, que é a vacina opcional mais importante para a gente aqui no Brasil e presente também no mercado. Baixo risco, basta continuar com a tríplice felina, porque essas são as vacinas obrigatórias para todos os gatos, inclusive os de baixo risco. E aí, em relação a essas obrigatórias, a gente tem que decidir se vai fazer reforço anual a cada 3 anos, justamente porque a gente precisa considerar, né, se ele vai precisar, se ele tem um risco grande de entrar em contato com vírus respiratório ou não, porque aí, se for alto risco, eu tenho que revacinar de forma anual. Se for baixo risco, aí a gente está falando de gatos de apartamento, que não tem grandes exposições, não saem de casa, e existe a indicação de considerar a vacinação a cada 3 anos. Porém, eu trago aqui uma ressalva, né, um comentário importante, que eu comentei lá no início da aula, que a imunidade robusta para herpes vírus, vacinando a cada ano, uma vez por ano, é de apenas 3 meses. E para calicivírus também a gente sabe que ela não é suficientemente eficaz se eu vacinar com intervalos maiores do que 1 ano, porque esses vírus aqui, respiratórios, eles precisam não só de uma imunidade humoral, eles precisam de uma imunidade celular robusta, porque são vírus de porta de entrada, são vírus respiratórios. Então, muitos desses trabalhos que justificam essa imunidade mais prolongada são baseados em titulação de anticorpos. Quando existem trabalhos que mostram que trabalham com desafio, ou seja, duração de proteção, mostra que essa proteção não é tão longa assim. Tá? Então, é importante vocês considerarem, saberem disso. Panleucopenia, sim, é super seguro, a gente pode estender o protocolo, poderia, né? Se ela não viesse no combo aí das vacinas, não, a gente não tem vacina sem panleucopenia no Brasil. E toda vez que eu tenho um gato que vai ser submetido a um evento estressante, a uma viagem, a uma hospedagem, a uma visita, e ele é portador de herpes vírus, eu posso considerar vacinar 7 a 10 dias antes desse evento, para protegê-lo, já que essa imunidade é tão pequena, né, tão fraca, eu posso revacinar antes desse evento, que eu conheço que vai acontecer. O problema é quando eu não conheço, por exemplo, uma internação, né, uma doença que esse gato precise ir para um hospital, ele pode ficar doente sem a gente, se a gente não mantiver essa vacinação mais frequente. E antirrábica, a indicação de revacinação anual, FeLV, revacinação anual ou a cada 2 anos. E esse a cada 2 anos é aquele gato que tem um risco baixo de
infecção, e também no Brasil a gente tem uma vacina, que é da MSD, que tem uma duração de imunidade registrada no Ministério da Agricultura de 2 anos. Então, a gente pode considerar essa vacinação mais estendida para esse antígeno específico de felve. Aqui a gente tem uma sugestão de protocolo. Então, não é um protocolo que é aplicável a todos os pacientes, é uma sugestão para vocês entenderem, né, tudo isso que a gente explicou, mas a gente tem que lembrar que os protocolos têm que ser individualizados. Então, se é um gato de gatil, de abrigo, é órfão, de alto risco, eu posso considerar iniciar uma tríplice aqui com 4 a 6 semanas, na verdade, a partir de 4 eu já posso considerar. Depois eu inicio a quíntupla atenuada, 8 a 9 semanas de idade, repito, já com 12 semanas, aqui já posso aplicar antirrábica também. A partir daqui eu não preciso usar quíntupla, porque contra a felve bastam 2 doses. Eu já posso voltar para tríplice, se eu considerar uma quádrupla, né? E seguir a vacinação aí até 20 semanas, lembrando que hoje a gente tem essa indicação de uma última dose com 6 meses de idade. Em relação à felve antirrábica, é importante lembrar que depois dessa dose aqui, com 12 semanas, eu tenho que colocar 1 ano para frente e revacinar, né? E os adultos de alto risco, eu mantenho também quíntupla antirrábica anual. Baixo risco, eu já posso considerar a partir daí 1 a 3 anos de intervalo, lembrando do alto risco de doença respiratória para os gatos que são revacinados com um intervalo maior. Muita gente pergunta em relação à sorologia, né? Se existe como a gente dosar esses anticorpos e entender se eu preciso ou não vacinar esses gatos, como já está se fazendo fora do Brasil bastante, principalmente para cão, né? Existem kits de avaliação sorológica para gato, existem inclusive aqui no Brasil já. E em relação especificamente à panleucopenia, herpes e calicivírus. E o que se sabe é que, para panleucopenia, sim, alta titulação de anticorpos prediz proteção. Então, enquanto tem uma alta titulação, não há necessidade nenhuma de vacinar gato contra panleucopenia. Porém, existem falsos positivos em alguns trabalhos. Agora, quando a gente fala de herpes e calicivírus, não é confiável, porque uma alta titulação de anticorpos não prediz proteção, porque eles também precisam de resposta imune celular, não só humoral. Então, existe essa diferença que é importante vocês conhecerem entre duração de imunidade e duração de proteção. A duração de imunidade corresponde à taxa de anticorpos, então, imunidade humoral. O tempo em que ela está alta, essa titulação está alta. E ela só prediz, calicivírus é questionável já hoje, mas ela prediz principalmente para panleucopenia e para raiva felina. Herpes vírus, e hoje também se inclui aí o calicivírus, eles precisam de imunidade celular. Então, a gente não pode aceitar, né, que uma alta proteção de anticorpos, uma alta titulação, esteja querendo dizer que esse gato está protegido. Então, títulos baixos pode existir imunidade celular e títulos altos podem não proteger no desafio. E aí a duração de proteção é mais importante nesse sentido, porque é um teste, nos trabalhos científicos eles fazem não só a titulação de anticorpos, mas eles expõem esses pacientes vacinados ao vírus, à doença que você está testando de forma mais parecida com a natural possível. E aí você vê se esse paciente vai desenvolver a doença, vai desenvolver sinais clínicos da doença. Então, é o tempo em que a resposta vacinal é protetiva, incluindo imunidade celular e humoral. Então, a duração de proteção pode ser diferente da duração de imunidade. Geralmente, ela é mais curta. E para herpes vírus, a gente sabe que a imunidade de proteção é de apenas 3 meses. Em relação aos riscos associados às vacinas, a gente tem que saber que existem riscos. É importante a gente entender o nosso papel na vigilância desses riscos. Então, toda vacina não é à toa que a gente
pega toda a vacina que a gente utiliza, né, na aplicação, a gente retira o rótulo, cola lá na carteirinha de vacinação, porque ali tem as informações sobre aquele lote, aquela vacina utilizada, né? É importante a gente anotar na ficha do paciente o local que foi aplicado, né, como foi essa aplicação, e monitorar esse paciente. Porque no Brasil não existe um programa de farmacovigilância do governo como existe fora do Brasil. Então, as reações adversas a medicamentos e a vacinas têm que ser reportadas para esses órgãos do governo que fazem essa farmacovigilância. Aqui no Brasil, as indústrias, as empresas de medicamentos e vacinas que têm a sua farmacovigilância. Então, a gente precisa reportar a essas indústrias toda vez que a gente observar um efeito adverso. E, apesar deles existirem, historicamente, as vacinas de gato são muito seguras. E existe um trabalho que é o mais citado, o mais estudado e o mais importante sobre efeitos adversos, que mostra que, depois de 1.250.000 doses de vacinas aplicadas, incluindo várias vacinas, aplicadas em 500.000 gatos, foi observado o risco de evento adverso associado à vacinação de 51 para cada 10.000 vacinações, o que mostra que é muito pouco, é muito raro o efeito adverso. E, dentre esses, houve 0,7% de anafilaxia, que é aquela resposta mediada por IgE, uma hipersensibilidade aguda, que traz um risco de vida para o paciente, foi só de 0,7%, né? E 4 óbitos. E, às vezes, não se consegue muito comprovar, né, que esses óbitos foram relacionados à vacina, mas, nesses casos aqui, foram incluídos como um efeito adverso. A maior parte dos gatos que tiveram reação adversa tinham mais do que 1 ano de idade, estavam sendo vacinados com quádrupla nesse momento. O que eles mais apresentaram foi letargia, anorexia, febre. E é importante enfatizar que a cada dose aplicada, maior é o risco. Muita gente acha o contrário. Ele já tomou essa vacina, ele não vai ter efeito adverso mais. E não é verdade. Porque o organismo sensibilizado tem mais risco de reagir à vacinação, tá? E não houve nenhum caso de sarcoma em 2 anos nesse estudo, tá? Sarcoma de aplicação. E 92% das reações foram até o 3º dia de vacinação, aqui relacionado bastante, né, a reações agudas, a efeitos do adjuvante vacinal, porque o adjuvante ele tem esse papel, né, de chamar o sistema imunológico, de estimular esse sistema imunológico. Então, quanto mais adjuvante uma vacina tem, maior é a chance desse gato ter febre, anorexia, prostração no dia seguinte da vacinação. Então, 83% dos casos foi esse tipo de reação, né? Inespecífica, sintomática, leve. 15% tiveram alergia, né? E aí outros tipos de hipersensibilidade. 0,7% anafilaxia e 4 óbitos. E, então, mais de 50% letargia, febre, 25% reação no local da aplicação, formação de um nódulo, né, de uma inflamação local, 10% vômito, 5% edema facial e 2% de prurido. Então, mostrando que pode ocorrer, não é comum, e a gente precisa estar preparado, né, para agir, para reportar à indústria, né, e a gente acompanhar esses pacientes. Então, em relação aos nódulos de aplicação, o que é recomendado hoje pelo consenso? Continua valendo a regra do 3-2-1. Se esse nódulo que apareça, né, no local da aplicação permanecer presente nesse local por 3 meses após a injeção, for maior do que 2 centímetros de diâmetro ou continuar crescendo 1 mês depois da vacina, é indicado realizar uma biópsia incisional. Não tentar tirar todo o nódulo, porque se for um sarcoma de aplicação, você precisa de 5 centímetros de margem cirúrgica e 3 planos faciais profundos. Você não vai fazer isso na biópsia. Então, é melhor fazer uma biópsia incisional, avaliar o que é,
Muitos desses nódulos são inflamatórios, né? Não são tumorais. Então, para depois planejar uma cirurgia mais extensa se for preciso. Em relação ao sarcoma induzido ou de aplicação, né? Qual é a atualização? Eu tenho chamado ele de induzido, mais do que de aplicação, né? Porque a gente sabe que ele ocorre também com a presença de qualquer outro corpo estranho, além de uma injeção, né? De um líquido que você injetou. Então, grampo cirúrgico, microchip, fio de sutura. Recentemente eu tive um caso de uma gata que fez sarcoma local de colocação de placa e pino ortopédico, né, para correção de fratura. Então, é um sarcoma que ele é mais amplo, ele não é só aplicação de injeção. Ele pode ocorrer por trauma, né? Então, é importante vocês terem essa informação também. E o que o consenso traz de recomendações atuais? Não é indicado vacinar na região interescapular, até isso já é desde há bastante tempo, né, não indicado, é um local muito difícil de realizar cirurgia. Não é indicado reduzir o volume da vacina, né, tinha gente diminuindo o volume da vacina para ter menos reação. Aí você não vai estar nem vacinando, nem protegendo esse paciente. A indicação é aplicar no membro o mais distal possível, né, justamente porque é o local que facilita a realização, né, de margens cirúrgicas, que no caso, muitas vezes é a própria amputação desse membro, que vai oferecer maior risco, maior chance, desculpa, de vida para esse paciente, de cura, né. A inclusão da cauda distal como local recomendado, isso eu tenho acompanhado lá no consenso de 2013 já se citava que talvez, né, fosse importante as pessoas aprenderem a vacinar, utilizar a cauda, porque uma caudectomia é muito mais simples do que uma amputação de membro, né? E desde então eu tenho treinado com os alunos da universidade a fazer esse tipo de aplicação, e inicialmente a gente tem bastante resistência, mas depois a gente vê que não é difícil, eu vou mostrar rapidamente para vocês. E houve a retirada da região abdominal como local recomendado, porque muita gente estava aplicando no abdômen ventral ou no flanco, porque talvez oferecesse mais chance de margem cirúrgica, mas hoje já se contraindica porque também é uma região muito difícil de operar. E o consenso traz que existem dados insuficientes para recomendar um tipo específico de vacina, ou seja, não existe vacina segura, não é a vacina que causa o sarcoma, é o indivíduo que é suscetível, né? Todas as vacinas têm potencial, inclusive injeção de todos os medicamentos. A única coisa que até hoje não causou sarcoma foi soro fisiológico, né? Então, não tem como a gente escolher vacina A, B ou C para proteger o gato. Se o gato for predisposto, ele pode desenvolver o sarcoma com qualquer injeção, não só de vacina. E é um evento de ocorrência idiosincrática. Isso aqui eu achei perfeito. O que é a ocorrência idiosincrática? A gente não tem como prever. É a mesma coisa que aplicar dipirona num gato e ele ter uma reação anafilática. Isso é uma ocorrência idiosincrática, é individual, é específica daquele indivíduo, a gente não tem como prever e pode ocorrer com medicações, com vacinas, tá? Em relação ao sarcoma também. E aí vem esse questionamento, né? Se a inflamação é um evento que causa sarcoma, por que a gente não vê sarcoma em local de abscesso? Tem uma grande inflamação local. É porque o tipo celular é diferente, não estimula tanto os fibroblastos. Qual é o grau de inflamação que induz um tumor? Uma inflamação pequena, mas precisa ser uma inflamação grande? Será que existem diferentes graus de inflamação em relação às vacinas? E aí existe um trabalho feito pelo professor Michael Day, que mostrou, que tentou avaliar esse tipo de informação, né? A ideia era avaliar a resposta tecidual do tecido subcutâneo a vacinas diferentes, então vacina sem adjuvante, com adjuvante oleoso, com adjuvante com hidróxido de alumínio, para ver se existia um score de gravidade, um score de inflamação diferente entre elas. E o que se viu é que a reação vacinal que existe, né, é maior com as vacinas com adjuvantes, o que, ao meu ver, é óbvio,
né? Porque o adjuvante está lá para isso, para causar inflamação, porque senão o indivíduo não responde à vacinação. Mas todos os tecidos nesse trabalho foram reparados no dia 62 do estudo e não houve desenvolvimento de nenhum sarcoma. E aí, o que se traz hoje de novidade é que talvez alguns marcadores mais sensíveis, mais específicos, possam predizer ou não, né, a malignidade, entre aspas, né, de determinadas vacinas para determinados indivíduos, né? Então, isso que está se buscando hoje. Marcadores, por exemplo, de dano de DNA. Então, até agora não se provou que o maior grau de inflamação causado por alguns tipos de vacina, principalmente as que têm adjuvante, causa sarcoma em gado. E aí esse trabalho mostra que todos os 17 sarcomas avaliados expressam um biomarcador de dano do material genético, do DNA das células, com graus diferentes de capacidade de reparo. E isso interfere diretamente na quimioresistência e no prognóstico dos pacientes. Então, a coisa está caminhando aí para avaliações de biomarcadores moleculares, né, para a gente tentar entender o porquê que alguns indivíduos fazem sarcoma, o porquê que algumas vacinas naquele indivíduo são mais agressivas ou não, né? E esse trabalho aqui, ele tem sido justificado, ele tem sido usado para justificar a preferência ou a indicação maior de vacinas sem adjuvante do que as com adjuvante. E esse trabalho não é suficiente para isso, né? Inclusive, eu conversei com o autor desse trabalho, né? Eu tive acesso a ele, eu quis entender melhor esse trabalho, porque ele tem sido citado, né, como uma justificativa para as pessoas não usarem vacinas com adjuvante, a essa altura do campeonato, depois de milhões de dólares investidos em pesquisas, no recrutamento de grandes pesquisadores para tentar entender qual é o papel da vacina nos sarcomas felinos, e depois de não se provar nada, depois de todos esses estudos e todos esse montante financeiro investido na busca dessa resposta. E o que esse trabalho traz? Ele fez uma análise comparativa de tipos de vacina aplicadas nos membros nos últimos 10 anos, né? Aplicadas nos gatos, não só especificamente nos membros. Houve mais casos de sarcoma com corticoides de depósito nos membros torácicos e vacinas inativadas no membro pélvico. Ou seja, as vacinas aplicadas no membro pélvico, dentre elas, a inativada teve mais casos. Isso, ao meu ver, e na opinião do próprio autor, não justifica dizer que vacina inativada é mais grave, é mais ofensiva do que atenuada em relação ao desenvolvimento do sarcoma, ao risco de sarcoma. E o próprio trabalho traz como conclusão, como fechamento, nenhuma vacina está livre do risco da associação com sarcoma. Teve caso nesse trabalho com todos os tipos de vacina, viva, morta, recombinante. O próprio corticoide ganhou das vacinas nos membros torácicos. Então, não é um trabalho que justifique esse tipo de indicação. E esse consenso, então, traz, além do que era recomendado no consenso anterior, do uso dos membros para vacinação, né? Inclusive da escolha dos membros para algumas vacinas especificamente, para você poder localizar a vacina que você utilizou e tentar fazer uma associação maior ou menor com o desenvolvimento de sarcoma. Já se faz isso há anos e não conseguiu se provar nada. Mas é importante espalhar as vacinas, né? Não aplicar todas no mesmo membro. Na minha rotina, eu não utilizo o membro torácico, até porque a gente não tem felve separado. Então, lá fora seria membro torácico direito a polivalente, esquerdo a felve e... Desculpa, direito torácico a polivalente, pélvico direito a vacina contra a felve, pélvico esquerdo antirrábica. Como eu não utilizo o torácico, a gente não tem felve separada, eu acabo fazendo felve no membro direito pélvico e antirrábica no membro pélvico esquerdo,
tá? Porque eu acho mais fácil, o gatinho já está entrando na caixa, já estou dando uma ração úmida para ele, eu utilizo mais os membros pélvicos. E esse consenso, então, trouxe a inclusão da cauda como um local possível de aplicação e a contraindicação de qualquer local no tronco do gato, tá? Lembrando que não é só vacina, a gente tem que fazer isso também com qualquer aplicação de medicação. Aqui a gente tem um vídeo da minha aluna de doutorado hoje, a Juliane Paz, né, que é a minha referência aí para assuntos comportamentais, né, e manejo clínico hospitalar de gatos. Ela desenvolve pesquisas nessa área e é minha consultora, muitas vezes, para esse assunto. Então, ela aplica a vacina de uma forma muito tranquila no gatinho, na região do joelho, na gatinha, né? Na região do joelho, enquanto ela se alimenta de uma ração úmida. E esse último trabalho aqui que eu vou comentar é o que justificou, né, a inclusão da cauda como um local possível de aplicação de vacina, porque nesse trabalho foi feita a seguinte pergunta, né, lá do grupo da Julie Levy, lá da Universidade da Flórida, e ela trabalha bastante com gatinhos de abrigos, tem uma alta casuística de FeLV, de FIV, então a vacina contra a FeLV é super importante, né, na rotina dela, assim como é na nossa aqui. E é uma vacina que tem adjuvante, e a gente sabe que essa história de culpar os adjuvantes acaba trazendo aí um grande prejuízo na vacinação desses gatos, né? Por isso, um dos grandes motivos que a gente tem uma alta prevalência de FeLV no nosso país. Então, ela desenvolve bastante trabalhos em relação a isso e também a vacinação, né? Que é tão importante para proteger os gatos aí das doenças infecciosas que tanto ela vê nesses abrigos. Então, foi feita a seguinte pergunta para os oncologistas, né? Se você tivesse que operar um sarcoma, aonde você ia preferir operar? E a resposta foi, dentre os 94 oncologistas, né? E avaliação de 60 gatos, então, de vários locais de cirurgia, né? Que eles precisaram fazer cirurgia para excisão cirúrgica de um sarcoma, eles relataram que houve uma maior facilidade na retirada de tumores abaixo do joelho e na cauda, né? E houve um desempenho, eles testaram se esses gatos foram, ao serem vacinados, eles desenvolveram uma alta titulação de anticorpos protetiva, né, contra essas doenças, consideradas protetivas, e eles viram que sim, né, todos os 60 gatos vacinados na cauda tiveram uma titulação satisfatória contra todas essas doenças, menos um gato em relação antirrábica, que a gente sabe que pode acontecer mesmo com vacinação em outro local, né? Não só na cauda. Então, aqui a gente tem um vídeo dela vacinando, a doutora Julie Levy vacinando na cauda, e eu falei, meu Deus, parece ser tão fácil, né? Deixa eu fazer a minha aqui também, né? Foi o que me motivou a testar. E aqui foi a primeira gatinha que eu vacinei numa aula de vacinação, uma aula prática na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aqui eu hoje já sei que eu deveria ter colocado, introduzido toda a agulha, e na hora que eu vou aplicar, vocês vão reparar que no final ela levanta. Justamente porque eu não introduzi toda a agulha. Quando a gente introduz e vai aplicando ao retirar a agulha, a gente espalha melhor essa vacina na cauda e não dá esse sustinho aí no final que os gatinhos sentem mais, que é justamente porque a pressão da vacina no local aumenta muito no final da injeção. Então, se a gente espalhar melhor, né, essa vacina, a gente acaba tendo uma vacinação muito tranquila. E aí, então, é importante que a agulha entre paralela às vértebras caudais e que a gente vá retirando e aplicando essa vacina aos pouquinhos, né? Hoje já é uma rotina, né? Eu continuo aplicando na cauda nas aulas, ensinando os alunos preferem, inclusive me pedem para vacinar na cauda, e é uma escolha, né, pessoal, justamente porque oferece, caso a gente pegue um gatinho predisposto e ele tenha o desenvolvimento do sarcoma, a gente oferece uma grande chance de cura simplesmente com uma caudectomia. Então, aqui nesse trabalho não houve diferença significativa, né, estatisticamente, em relação à aceitação da vacina
entre o membro pélvico, né, distal e a cauda. Então, eles tiveram uma associação, uma relação muito próxima, né, em relação aos que tiveram uma reação ao receber a vacina e aqueles que não se movimentaram ou vocalizaram, né. Então, como mensagens para casa, para a gente finalizar, é importante a gente sempre lembrar, vacinação é um ato médico, a gente tem que entender o que a gente está fazendo, a gente tem que entender a condição daquele paciente e os riscos e benefícios dessa vacinação, e principalmente saber escolher o protocolo de forma individualizada, considerando todos os aspectos de saúde, de rotina e de riscos desse paciente. A gente tem vacinas diferentes no mercado, apesar de protegerem contra os mesmos antígenos, elas têm características diferentes, então a gente precisa entender quais são e saber a utilização, a indicação de cada uma. A gente tem hoje essa classificação de vacina obrigatória e opcional. A opcional está relacionada ao risco, que tem a ver com a prevalência e o estilo de vida desse paciente. A vacinação estendida para filhotes, ela deve ser feita até no mínimo 16 semanas, podendo considerar também as 20 semanas, continuar, né, até os 5 meses. E essa dose aos 6 meses de idade tem sido preconizada para que a gente garanta uma proteção para o maior número de gatos possível numa população. Todos os gatos em risco devem ser vacinados anualmente. Avaliar muito bem os riscos de não vacinar todos os anos, isso sempre chama atenção, existem riscos, principalmente em relação a vírus respiratórios, e em nenhum momento se fala, em nenhum consenso, que gato idoso não precisa de vacina, pelo contrário. Ele precisa receber vacina ele precisa ser muito bem vacinado enquanto adulto, para receber, né, continuar recebendo enquanto idoso, para que justamente no momento em que ele está cheio de doenças crônicas, degenerativas, final de vida, ele não seja ainda prejudicado com a infecção, né, doenças infecciosas, que vão contribuir aí muitas vezes para um declínio de saúde e um prognóstico ainda pior. E gatos FIV e FeLV em risco devem ser vacinados também, né? Não é porque eles têm FIV e FeLV que eles não tenham que ser vacinados, pelo contrário, porque eles fazem sinais clínicos muito mais graves das doenças para as quais a gente protege. Então, a gente tem essa questão, né, da escolha entre inativada e atenuada, mas hoje está se mudando, né, esse paradigma de que gato FIV e FeLV positivo só pode receber vacina inativada. Hoje já está se mostrando aí que as vacinas atenuadas são seguras e talvez, inclusive, sejam mais eficazes porque são mais robustas, né? E esses gatos já têm dificuldades muitas vezes, principalmente os FeLV positivos, para responderem à vacinação. Então, espero que vocês tenham aproveitado, tentei incluir o máximo de informações importantes sobre a vacinação de gatos e focar bastante no que traz esse último consenso de vacinação felina que a gente teve em 2020, e espero que vocês possam aplicar esses conceitos, essas informações na rotina de vocês, beneficiando os pacientes de vocês. Foi um grande prazer, um grande abraço, se cuidem, espero ver vocês todos aí em breve, pessoalmente, ou em mais um VetSmart no futuro. Um abraço. Olá, boa noite a todos. Obrigada por estarem conosco aqui nessa noite, nos prestigiando. Eu quero aproveitar e agradecer a brilhante palestra, a brilhante explanação que a gente acabou de acompanhar. E agora eu vou iniciar minha apresentação. Eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Priscila Rizelo, eu sou médica veterinária. Eu sou uma médica veterinária cat friendly e sou coordenadora de comunicação científica da Royal Canin Brasil. E quero agradecer o VetSmart, também a Royal Canin, por essa oportunidade. E para a gente iniciar a nossa conversa hoje, eu quero contextualizar um pouco para a gente entender o porquê essa nossa conversa sobre as práticas cat-friendly vai ser importante.
Aqui no Brasil, a gente tem dados recentes que mostram que a gente tem cerca de 25,6 milhões de gatos. Esse número ainda é menor do que o número de cães, o número total, mas quando a gente observa o crescimento da população de gatos, ele vem sendo muito mais acelerado do que o crescimento de cães. Então, a gente observa que os gatos vêm tomando espaço na preferência dos tutores e é muito provável que se essa tendência se mantiver, a gente vai ter em breve um número de gatos ultrapassando o número de cães. Só que quando a gente observa o número de gatos atendidos nas clínicas veterinárias, a gente vê que a visita dos gatos não acompanha esse crescimento do número de gatos nos lares brasileiros. A gente ainda sabe que os cães visitam mais o médico veterinário do que os gatos. E a gente tem algumas hipóteses ou algumas certezas, digamos assim, do que faz esses gatos visitarem menos o médico veterinário. O primeiro ponto está ligado à natureza dos felinos. Os gatos, eles são caçadores solitários na natureza e isso faz com que eles precisem se proteger e, ao mesmo tempo, demonstrem menos ou demorem mais para demonstrar sintomas de doença ou de fraqueza. Por isso os tutores muitas vezes acabam demorando para conseguir identificar alguns sinais de doença nos seus gatos. E outro é o estresse que as visitas, ao veterinário, proporcionam tanto para o gato quanto para o tutor. A gente tem alguns dados de uma pesquisa realizada pela Royal Canin aqui no Brasil e que mostram que os tutores observam os seus gatos estressados durante as consultas e eles próprios se dizem estressados em levar o gato ao médico veterinário. E por isso o número de visitas ao médico veterinário, principalmente o número de visitas preventivas, é muito menor e muito menor do que os cães, como a gente viu agora há pouco. Então nós, como médicos veterinários, nós temos alguns desafios, que é transmitir o valor e a necessidade de cuidados veterinários para essa espécie felina, e a gente também precisa reconhecer que a consulta veterinária, todo esse processo de levar o gato ao médico veterinário é bastante estressante, tanto para o gato quanto para o seu tutor. Só que é possível a gente reverter esse cenário quando a gente implementa as práticas cat friendly. E essas práticas cat friendly ou práticas amigáveis aos gatos, nada mais são do que a incorporação de mudanças na forma como a gente presta cuidados para esses pacientes felinos. Então, a gente precisa melhorar a nossa compreensão, conhecer a espécie felina de fato, né, as necessidades, os comportamentos específicos da espécie e adaptar o nosso atendimento, o nosso manuseio para essa espécie, para esse gato, para que a gente tenha benefícios e melhore os cuidados para esses nossos pacientes. E essas práticas amigáveis, elas têm benefícios que já são bastante conhecidos, e aqui eu trouxe apenas alguns para vocês, para a gente ver que de fato elas mudam a forma como o nosso paciente é atendido e principalmente o engajamento desse tutor. Eu costumo dizer que para que o médico veterinário tenha um paciente felino no consultório, ele precisa ter um tutor engajado, e um tutor consciente de que ele é um dos responsáveis pela saúde do gato, e a gente só vai ter esse tutor engajado e esse gato no consultório quando a experiência na clínica veterinária for uma experiência agradável, uma experiência positiva. E através dessas práticas amigáveis, essas práticas cat friendly, a gente consegue reduzir a ansiedade e estresse tanto do paciente, do tutor, mas também da equipe veterinária e do médico veterinário. Com isso, as visitas, as consultas, elas são muito mais produtivas, elas são muito mais positivas. O número de injúrias, o número de agressões que muitas vezes elas são causadas por medo do paciente e uma dificuldade que a equipe veterinária tem de identificar o medo e a ansiedade nesse paciente, então acaba resultando em agressão. E a implementação dessas práticas acaba reduzindo o número de agressões tanto na equipe quanto no cliente e as lesões no próprio paciente. E, consequentemente, a gente consegue aumentar o número de visitas dos gatos na clínica veterinária e aumentar o engajamento desse tutor e a preocupação que esse tutor tem com a saúde do seu gato.
E essas práticas cat friendly, elas foram implementadas há muito tempo atrás pela AFP, que é a American Association of Feline Practitioners, ou Associação Americana de Medicina Felina, em tradução livre, junto com a ISFM, que é a Sociedade Internacional de Medicina Felina, que tem atuação nos países da Europa. A AFP atua aqui nos países da América. Ela foi criada em 1971, justamente com o objetivo de melhorar a forma como os cuidados aos felinos são prestados na clínica veterinária. Então, ela estabeleceu esses padrões de atendimento para os gatos, esses padrões de atendimento amigáveis. Ela também promove educação continuada, então treinamentos tanto para o médico veterinário quanto para a equipe, e medicina baseada em evidência. Então, a gente tem atualmente as melhores diretrizes, os melhores conteúdos de medicina felina no mundo, eles são produzidos tanto pela AFP quanto pela ISFM. E aqui no Brasil, a gente tem muito orgulho de contar para vocês que a Royal Canin é parceira da AFP e é patrocinadora do programa Cat Friendly Practice aqui no Brasil, que é o programa de certificação das clínicas. Então, esse certificado estabelece que a clínica veterinária ou hospital veterinário implementa práticas cat friendly no seu dia a dia e é especializada no atendimento amigável àqueles pacientes felinos. E essa parceria com a FP vem nos gerando muitos frutos, o que é muito, benéfico tanto para nós como Royal Canin, quanto para vocês médicos veterinários, pelo impacto que a gente tem trazido para a medicina felina aqui no Brasil. Então, um dos objetivos dessa parceria é a gente facilitar o acesso aos conteúdos mais relevantes de medicina felina produzido por essas instituições, e deixá-los disponíveis e de mais fácil acesso aqui para os médicos veterinários brasileiros. E uma das formas que a gente facilita esse acesso é traduzindo esses materiais, traduzindo esses conteúdos de alta relevância para o português, porque a gente sabe que eles estão disponíveis em inglês, eles são produzidos em inglês, mas que isso dificulta o acesso, dificulta o número de pessoas que conseguem acessar e, de fato, aproveitar esses materiais. Então, a gente disponibilizando esses materiais em português, a gente acaba conseguindo disseminá-los e facilitar fazer com que mais médicos veterinários tenham acesso a esses conteúdos de grande relevância. Então, aqui eu trago alguns exemplos para vocês, que são as principais diretrizes, os guidelines, produzidos pela IFP, em parceria tanto com a ISFM quanto com a RA, por exemplo. Então, as principais diretrizes de manuseio amigável, quanto as diretrizes mais recentes, elas já estão disponíveis em português e disponíveis diretamente no site da AFP. Aqui eu coloco um QR Code para quem quiser acessar. E eles são de livre acesso, então esses materiais, eles são muito importantes para quem atende felinos, não só quem atende exclusivamente felinos, mas todos os médicos veterinários. E para esse ano a gente tem mais materiais, previstos para a gente disponibilizar aqui para vocês em português. Outros materiais que a gente trouxe também, que são muito importantes, são os recursos para a obtenção do certificado Cat Friendly Practice. Como a Royal Canin é patrocinadora desse programa aqui no Brasil, nada mais importante do que a gente disponibilizar esses materiais em português. Então, tanto o guia para se implementar o selo Cat Friendly Practice, quanto o checklist. Então, todo o checklist que envolve a implementação do programa, quanto o perguntas frequentes, eles estão disponíveis em português, e isso dentro da área de membros para quem é sócio da IFP, para que consiga obter o seu certificado Cat Friendly. Então, a gente também conseguiu facilitar muito esse acesso aos recursos e, consequentemente, facilitar a implementação da certificação e das práticas Cat Friendly no dia a dia das clínicas e hospitais veterinários. E a última novidade que eu trago para vocês é o curso, individual, que é o certificado Cat Friendly,
que a AFP disponibiliza para os profissionais. Esse é um certificado individual, é um certificado vitalício e que, todas as pessoas que têm contato com gatos, elas podem e devem ser certificadas e ter esses conhecimentos sobre a espécie felina e sobre as práticas amigáveis. Esse certificado, que é conhecido como Cat Friendly Veterinarian ou Cat Friendly Professional ou Cat Friendly Advocate, ele pode envolver todas as pessoas da equipe, então o médico veterinário, mas também outros profissionais, por exemplo, os enfermeiros, toda a equipe da clínica, os atendentes, eles podem ser certificados através desse programa, e é com muita alegria que eu trago essa novidade para vocês, de que esse programa agora está disponível também em português, diretamente no site da FP, para que vocês consigam ter acesso, vocês consigam se certificar agora de forma muito mais fácil, muito mais acessível, com todo esse material em português, graças a essa parceria que a Royal Canin Brasil tem com a FP. E aqui, então, eu trago só alguns detalhes sobre o certificado Cat Friendly Veterinarian, que é a modalidade mais avançada desse programa de certificação individual, que é certificado a nós, médicos veterinários. Esses módulos, eles exploram as práticas cat friendly, eles exploram as necessidades da espécie felina e também formas de diagnosticar, tratar e manejar os gatos da forma mais amigável possível, para que, de fato, a gente consiga ter um impacto muito positivo sobre os cuidados que a gente presta para essa espécie. Aqui eu trouxe o site da FP, catvets.com, esse curso está disponível diretamente lá no site, ele pode ser adquirido, inclusive por médicos veterinários que não são membros da EFP, e todos os detalhes estão disponíveis lá, e como eu falei, reforçando, agora disponível em português. Eu convido também vocês a acessarem mais conteúdos sobre saúde felina e sobre as práticas cat friendly no portal VET da Royal Canin, que é o nosso portal feito exclusivamente para médicos veterinários. Então, a gente tem uma página exclusiva sobre a campanha Meu Gato no VET, que é a campanha que a Royal Canin promove todos os anos em prol da saúde felina, tanto para conscientizar os tutores sobre a importância de levar os gatos ao médico veterinário com mais frequência para consultas, quanto a gente também quer ajudar o médico veterinário a se adaptar para o atendimento amigável a esse felino, para que a experiência desse tutor e desse gato seja positiva na clínica veterinária. E nós, como Royal Canin, também temos um papel muito importante em promover saúde para os gatos, tanto através da nossa nutrição, quanto através dessas campanhas que visam conscientizar os nossos clientes, os tutores, e também promovendo conhecimento e educação para os médicos veterinários. Então, eu convido vocês a acessarem todos os conteúdos exclusivos que a gente tem lá no portal VET. Afinal, todos nós somos responsáveis por cuidar da saúde dos gatos, então nós, como médicos veterinários, a Royal Canin e também os tutores. Então, eu gostaria de agradecer vocês que estiveram conosco aqui essa noite, agradecer a palestra maravilhosa que a gente teve, em nome da Royal Canin, também quero agradecer o VetSmart. Muito obrigada, boa noite, tchau, tchau.